Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Daremos continuidade a trabalhar aqui com operadores e na aula de hoje vamos trabalhar com operadores de referência. São um dos operadores mais importantes porque dentro dele a gente trabalha dentro das fórmulas e funções, tá? Então, vamos colocar em prática no Excel. Bom, aqui no Excel nós temos algumas planilhas. Primeiro a nossa planilha aqui de exemplo para entender um pouco mais e algumas planilhas que a gente vai colocar em prática. Bom, o nosso primeiro representante aqui dessa categoria de operadores de referência, nós temos dois pontos, que é bastante utilizado, ponto e vírgula e o próprio espaço. Então, vamos compreender individual cada um deles, o uso, né, dentro de uma planilha separada. Os dois pontos aqui, a gente vai usar uma função, que ainda eu vou apresentar ela, mas a gente já vai aplicar ela aqui para que você entenda. Então, vou dar um pouquinho mais de zoom, ó, clicando aqui no mais. Bom, nossa planilha aqui está em destaque, então o que nós temos em nossa planilha? Lista de compra, alguns produtos e seus valores aqui. E aí a gente precisa obter o total. Sinal de igual. Você pode digitar aqui a estrutura, nesse caso aqui é a própria função, uma função chamada soma. Nota que ela aparece aqui nessa aba, ó, eu posso apertar a tecla Tab. E aí apertar a tecla Tab, ele está pedindo o primeiro argumento aqui, ó, o primeiro número. E aí eu posso selecionar até o último. Nota que automaticamente, como eu selecionei o B3, dois pontos, nosso operador aqui, e o B9. Então ele está falando que tem um intervalo, significa que eu tenho um intervalo entre esses dois, do 3 até o 9. Outra forma, que eu não vou nem completar aqui, ó, que eu posso estar fazendo também, é digitar direto no teclado, B3, dois pontos, nota que ele fica aqui com um tom diferente, e aí eu posso colocar aqui o B9, ó, B9 direto. E fechar o parêntese. Então, você pode estar trabalhando dessa forma, utilizando esse operador, que é os dois pontos. E Enter. E aí você obtém um resultado. Lembrar que como essas informações aqui ó, que estão no meio, de acordo com você alterar ela, e ela vai atualizar automaticamente, tá? Então, é importante que você se atente a isso. Esse foi os dois pontos. Ponto e vírgula. De uma forma um pouquinho diferente do anterior, a gente vai obter o total, no caso da lista de roupas aqui, e aí temos os valores aqui. E sinal de igual, soma, da mesma forma, tab. Nota que em vez de a gente somar tudo, eu posso clicar aqui no primeiro, ó, já pegou aqui o D3, ponto e vírgula, e aí eu posso separar. Eu posso pegar, por exemplo, esse aqui e não pegar o do meio. Então, mais uma vez, ponto e vírgula, e o último valor, por exemplo, ó, primeiro, segundo, terceiro. E aí eu fecho e dou um Enter. Então, dessa forma, você consegue trabalhar aqui, ó, individual, cada um deles, tá? É muito importante que você entenda que os operadores, eles podem trabalhar com uma série de variações. Então, a gente trabalhou aqui com ponto e vírgula. O último operador que a gente pode estar trabalhando aqui, que é o espaço. O espaço é um ponto muito específico, mas vamos entender como ele funciona. Ó, vou até dar um exemplo, não tenho uma planilha pronta aqui dele, mas eu vou criar aqui uma seguinte estrutura, um exemplo aqui na prática. Vou digitar uma série de valores aqui, os valores para a gente não é tão importante, então não vou dar muita ênfase neles, ó, dá até um pouquinho de zoom aqui, só para facilitar a visualização. Vou digitar esses valores. Nota que essa informação você pode estar organizando dentro da sua planilha, colocando a grade e tudo mais, tá? Bom, já temos a primeira estrutura aqui. E eu quero obter o meu resultado aqui embaixo. Então, sinal de igual, por exemplo, soma, tab, usando o mesmo exemplo do anterior, e aí eu vou selecionar. Nesse primeiro exemplo, eu quero esse aqui, ó, essa área do meio. Então, aqui eu dou um espaço no teclado, ó, espaço, e aí eu posso pegar a próxima área, ó. O que acontece? Quem que ele vai somar? Tudo isso que eu selecionei? Não, na verdade é só a intersecção. É só essa estrutura aqui que é o encontro da coluna e da linha. No caso, ele não necessariamente está somando aqui, porque só existe um número. Ele só vai obter o número 4 aqui. Fecha o parêntese, Enter. Ah, mas isso eu já consigo ver aqui. Só que ele pega isso dentro de uma área grande. Então, se você tiver mais valores, significa que ele vai pegar só esse valor. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou fazer a junção aqui. Eu vou puxar um pouquinho para cá essa estrutura.
E aí, quais as opções que se encontram aqui, ó? O 1 e o 2. Então, o resultado vai ser 5. Essa é outra opção, essa é uma variação aí, e você pode estar trabalhando usando o próprio espaço. É o último operador dessa categoria. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. A gente vai colocar em prática nas próximas planilhas, tá? Aguardo vocês na próxima aula.